Olá, que Deus abençoe você. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos agora na primeira carta do apóstolo Pedro às igrejas, que estavam afastadas de Jerusalém. E hoje o capítulo 4. Se você tem gostado desse conteúdo, ele tem te ajudado, dá o seu gosto. Partilhe o vídeo. Você estará nos ajudando pela rede, espalhar ainda mais essa palavra. A palavra de vida, A palavra que produz vida na vida das pessoas. Bom, como sempre, começamos com a nossa oração. E se você tem algo que você precisa de Deus, Jesus ensinou, nós devemos pedir ao Pai em nome dele. E não duvidar, não ter espaço a dúvidas, mas crendo que já recebemos. Vamos praticar isso? Então, você vai fazer uma oração aí pedindo algo para Deus e eu vou concordar com você. Vamos lá? Senhor Deus, de acordo com a tua palavra e com o que o Senhor já determinou, essa pessoa faz um pedido a ti e eu ligo com ela agora, aqui na terra, que isso que ela tem pedido vai acontecer. Vai dar certo, porque o Senhor é grande. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, que o teu poder, imenso poder, venha abençoar essa criatura. Abençoa também essa meditação, que ela nos ajude a ser melhores, que ela venha nos moldar como o oleiro molda o barro, que assim seja. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Bom, quando eu tenho um coração corrupto, um coração enganoso, dificilmente a pessoa vai querer obedecer à voz, à palavra de Deus. Ela vai querer fazer o que lhe agrada. Mas quando nós vamos a Jesus, e passamos a amá-lo, porque nós não amamos, nós não nascemos e já começamos a amar a Deus, a amar Jesus, a ter um amor por Ele. Não, isso é desenvolvido, Conforme eu vou conhecendo, conforme eu vou buscando, eu vou amando. Então, eu amo. Então, porque eu amo, eu sacrifico a minha vontade. Então, é um relacionamento que é desenvolvido pela fé. Por isso que ele fala, se ele foi capaz, de se colocar num corpo humano, morrer por mim, porque eu não sou capaz também de sacrificar por ele, para fazer a vontade dele. No 3, porque nos basta que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando de dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Comentário do 1 ao 3, não vivais na concupiscência. Quando temos a natureza divina, nos identificamos com o sacrifício do Senhor Jesus. Logo, não é difícil vivermos separados do pecado, nem nos submetermos com alegria à sua vontade. Afinal, se coadunamos com os pensamentos divinos, o pecado se torna repulsível a nós. E a nossa prioridade não é outra senão agradar ao Senhor. Porém, mesmo rompendo com o mal, somos tentados dia após dia, pois o diabo jamais desistirá de nos envolver novamente com os padrões da velha criatura e com os costumes impróprios deste mundo. Satanás é o grande inimigo da nossa alma, contra o qual devemos lutar usando armas como a palavra de Deus e a autoridade do nome de Jesus para combatê-lo. Quem é salvo aproveita bem seu pouco tempo neste mundo, pois sabe que a vida é curta e que não deve ser vivida no pecado. Ele tem prazer em honrar a Deus com atitudes justas, pois tem consciência de que é isso que fará por toda a eternidade. Sabe, o pecado, na verdade, ele é como uma autorização para que o diabo possa tocar em nós. Lembra daquela situação de Balaão? Ele, usado por aquele rei, inimigo de Israel, foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Então, por 3 vezes ele tentou, mas Deus falou, aquele que eu abençoei, você não pode amaldiçoar. Quer dizer, Balaão era a personificação do que o diabo quer fazer na nossa vida, quer nos destruir. Mas ele não
conseguiu, ele não podia mexer. Mas ele teve uma ideia. Olha, já que as mulheres, né, que você tem no seu reino são bonitas, envia elas para que elas então adorem ao Deus delas, sacrifiquem ao Deus delas e tenham relações com os homens. E foi o que fizeram. O exército estava ali acampado e as mulheres vieram. E eles pensaram, bom, um presente de Deus. Tiveram relações, comeram comidas sacrificadas, adoraram os ídolos delas. Resultado? Veio uma praga, veio a destruição. E aquele povo inimigo que não conseguia destruir o povo de Israel, conseguiu. Então, isso é uma grande lição para nós. Enquanto nós estamos bem com Deus, o diabo não pode nos tocar. Ele é impedido, porque aquele que Deus abençoa, o mal não toca. Mas uma vez que a pessoa cometeu o pecado, quer dizer, ela fez algo impróprio, o diabo consegue entrar para destruir. Por isso que o diabo, ele é o tentador, né? Ele está sempre ao nosso redor, nos tentando para que a gente venha cair em tentação e ceder aquilo que ele sugeriu. Foi o que ele fez com Eva, né? Eva, ele não colocou a maçã, ou a pera, ou a uva, ou a fruta que for, né, na boca de Eva. Não, ele sugeriu, né? Você não está querendo comer? Vai lá, coma. Você vai ter um conhecimento do bem e do mal. Você vai ser igual ao seu mestre. E olha aí, olha a consequência, né? No 4 agora. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Comentário do 4 e 5. E acham estranho. Assim como acontecia naquela época, as pessoas incrédulas de hoje não entendem a mudança de vida e de comportamento daqueles que se convertem a Jesus. Espantam-se quando o adultério deixa de trair, quando o adúltero deixa de trair, quando o trapaceiro abandona a desonestidade e quando o mentiroso passa a falar a verdade. As más amizades não compreendem aqueles que renunciam às gratificações prazerosas da carne para viver de modo justo e reto. Muitas vezes, ser fiel e íntegro provoca ódio, censura e desprezo, mas isso não pode ser motivo de desânimo para o justo. Aqueles que o importunam e o caluniam não escaparão do julgamento divino. O apóstolo João fala um pouco sobre isso, né? Porque quando nós somos amigos de Deus, nós nos tornamos inimigos do mundo. Então o mundo vai nos perseguir naturalmente, né? Ele é contra tudo que é de Deus. No 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O comentário do versículo 7, está próximo o fim, desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os justos que vivem neste mundo aguardam seu retorno. Além da vigilância para estar preparado para a segunda vinda do Salvador, cada um, em particular, precisa se atentar para o fim da própria vida. A existência é breve e passageira, e o presente desaparece com uma velocidade que o homem não pode controlar. Por esse motivo, somos alertados a nos conduzir com precaução para não darmos ocasião ao pecado. À luz deste entendimento, somos orientados a sermos sóbrios, ou seja, prudentes e cautelosos em cada situação. As preocupações, os aborrecimentos e os prazeres deste mundo embriagam a alma e a deixam lenta e inerte aos apelos da palavra de Deus. Aquele que está embriagado perde a sensatez e o controle de suas ações e reações. Além disso, não tem condições para servir em nada, pois não tem discernimento nem firmeza. Outra recomendação é dada aos convertidos para que eles se mantenham em oração. Afinal, quando o ser humano recorre ao Altíssimo, suas forças são renovadas, suas necessidades são atendidas e sua fé é exercitada. A vida espiritual só subsiste se é constantemente cuidada. Assim como o corpo exige oxigênio a todo instante, o justo precisa ter comunhão contínua com Deus.
Então, eu acho esse versículo importante nós meditarmos um pouco mais nele, né? Ele falou, já está próximo o fim de todas as coisas. Aí muitos pensam assim, bom, quando Pedro falou isso, quantos anos se passaram, né? Muitos, verdade, milênios. Mas vamos parar e pensar, né? Já está próximo o fim. Como o bispo falou, na subida do Senhor Jesus aos céus, começou próximo, o próximo do fim. E nós temos uma saída, né? A vida, através do Senhor Jesus. Então, bem ou mal, aqueles que morrem hoje, o fim chegou para eles, né? Se o fim chegou e eles estavam salvos, excelente, vão para o céu, estão salvos. Mas se o fim chegou para uma pessoa e ela não tinha aceitado Jesus, ela podia ser até uma religiosa, mas pode não ter aceitado o sacrifício de Jesus. Logo, ela vai perder, então, a salvação. Então, olha o cuidado que nós temos que ter. Então, o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios. Eu acho interessante quando a Bíblia fala isso. E realmente hoje as pessoas parecem que andam dormindo, parece que andam embriagadas espiritualmente, porque elas não percebem que elas estão caminhando para o inferno. E eu lembro de ter ouvido uma coisa e eu guardei isso para mim. Eu prefiro estar a 1 centímetro do inferno, mas caminhando para o céu, do que estar a milhares de quilômetros do inferno e indo dia após dia na direção errada. Então, assim, a pessoa que ela é sóbria, ela sabe bem o que ela está fazendo, né? E falou vigiar em oração. Quer dizer, a oração, ela é constante, mesmo que não seja verbalizada, mas a minha oração deve ser, então, na mente, em todo momento. E no 8, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforma da graça de Deus. O comentário do primeiro, da parte A, diz: administre aos outros. O egoísmo, um defeito próprio da natureza carnal, tem dominado o mundo moderno. As pessoas vivem cada vez mais agitadas, sem tempo algum. Qualquer coisa que as desvie de seus próprios interesses ou propósitos, como um simples favor, já é motivo de irritação ou descaso. Não há tempo para a família, para os amigos e nem mesmo para servir a Deus. Na sua soberana vontade, o Senhor concede bens e favores ao ser humano a fim de que ele divida com o seu semelhante. Isto é, se ele próprio compartilha seus dons conosco, quem somos nós para não dividi-los com os demais? Lembrando que não adianta fazer nada com murmurações, pois o que partilhamos não vem de nós e sim diretamente do alto. Cada um administra, então, aos outros o dom que recebeu. Então, eu posso muito bem usar os dons que Deus me deu para o favorecimento de outros, né? Por exemplo, eu tenho uma habilidade para os negócios. Eu posso usá-lo para a glória de Deus. Como? Primeiro, eu compreendo que essa habilidade não é minha, mas ela vem de Deus. Então, eu dou todo o crédito a Ele. Eu mostro que Ele é o Senhor da minha vida. Segundo, eu vou usar o meu negócio, a minha empresa, o meu trabalho, o meu esforço para atender a necessidade da obra de Deus. Não é o que está lá em Malaquias 3:10? Então, com a minha fé, eu creio e faço isso. E o terceiro é os dízimos, né? O meu reconhecimento como Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é a minha adoração. E por fim, eu estabeleço uma meta de ser um construtor do reino de Deus e não um construtor de riquezas. Quer dizer, eu contribuo para que o reino do meu Deus continue a crescer. A parte B do versículo diz assim: mordomos de Deus. A igreja pertence ao Senhor Jesus e nesta grande obra os servos são simples mordomos dele. Isso significa que os talentos, as habilidades e a prosperidade que alguém possui vieram das mãos de Deus e não devem ser usados somente para si, mas em prol do próximo. A graça do Altíssimo é multiforme, ou seja, é rica em variedade de dons e na quantidade de pessoas favorecidas. Ele distribui diversos talentos para que ninguém se sinta melhor
ou excluído ao desempenhar determinadas habilidades e funções. Vale lembrar que tudo neste mundo é de propriedade divina e está cedido ao ser humano apenas temporariamente. Chegará o dia em que todos prestarão contas a Deus de forma como usaram esses recursos. E infelizmente é o egoísmo, né, que nos leva a reter tudo e pensar, é meu. Mas ele falou como bons mordomos, né? O mordomo tem acesso a todos os bens do dono, mas ele não é dono de nada. Mas ele tem acesso de tudo. Então, se nós entendermos muito bem isso, nós vamos andar nessa terra sabendo, olha, a minha vida aqui é passageira, meu tempo aqui é temporário, então nada disso é meu e eu sei que quando eu for para casa, o meu lar celeste, eterno, lá sim, eu terei alguma coisa. Aqui não. Então, quando a pessoa tem esse entendimento, ela não fica agarrada a nada deste mundo. No 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Então ele vai falar uma coisa importante que acontece comigo, acontece com você, que é essa prova ardente. O que seria ela? Vamos ler. 13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, participantes das bênçãos, todo mundo quer, mas das aflições, quem é que quer? Mas ele está falando das aflições, as perseguições, os problemas que nós enfrentamos por crer em Cristo. 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Vituperados, perseguidos, né? Humilhados, injustiçados, mas ele falou que somos felizes quando isso acontece, porque em nós repousa o Espírito da glória de Deus, enquanto naqueles que nos perseguem, coitados, são apenas frutos da perseguição, do ódio deles. Lembra daquela historinha, né? Uma serpente começou a perseguir um vagalume. Você sabe que o vagalume ele tem uma luz, né? Então, a serpente começou a perseguir e queria comer aquele vagalume a qualquer custo. E o vagalume um dia, cansado daquela perseguição, ele falou assim, desculpa, dona serpente, qual é a razão da sua perseguição comigo? Eu não entendo. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente falou, não faz. Então, qual a razão de você querer me comer, me destruir? Ele falou, por causa do seu brilho. Eu não suporto ver a sua luz. Assim há pessoas, né? Que elas não suportam ver a luz dos outros. Assim, quando imagine, né? A luz que há em nós não é uma luz própria, mas a luz que vem do Espírito Santo. 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremente em negócios alheios. Então, quando ele fala isso, né, a pessoa fala, eu estou sofrendo horrores. Mas por quê? Não porque eu matei o fulano, não. Não porque eu roubei, né, ou porque eu sou um malfeitor. Bom, aí você está fazendo o que você merece. Igual aqueles dois ladrões, uma à direita e outra à esquerda do Senhor Jesus. Um deles disseram, nós somos merecedores do que estamos recebendo, mas ele é inocente. 16. Mas se padece como cristãos, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Comentário do 12 ao 16. Ardente prova. O texto afirma que não há nada de incomum nas perseguições e nos maus tratos que os filhos de Deus sofrem. O Senhor Jesus já havia advertido que isso ocorreria por causa do ódio que o mundo tem pelo justo. Ardente prova pode ser uma clara referência à morte pelo fogo que muitos enfrentavam, pois era uma prática comum naqueles dias. Eram tempos de homens cruéis que, revoltados com o evangelho, trucidavam aqueles que criam nele. O estímulo, a fidelidade, a força e a paciência vinha por meio do apoio do Espírito Santo de forma individual para que todos vencessem as dores, as intranquilidades e as angústias. Portanto, não se entristeça. Se você é perseguido e atribulado, antes tenha por motivo de honra sofrer como o Senhor Jesus
que padeceu e venceu. Podemos nos identificar com ele e ele conosco nessas aflições. Assim como o filho viveu neste mundo para dar testemunho do seu pai e morreu para fazer a sua vontade, precisamos estar prontos para sofrer o que for preciso, sem jamais negar a fé ou nos render ao pecado. Então, aqui está bem claro, né? Sofrer como cristãos, não fazendo coisa errada. 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe as suas almas como ao fiel Criador fazendo bem. O comentário 17 e 18, para terminar, comece o julgamento pela casa de Deus. Ao mesmo tempo em que o Altíssimo trata seus filhos como primazia, concedendo-lhes sua compaixão e sua benignidade, ele os visita primeiramente para executar a sua justiça. Portanto, o justo deve ter consciência de que, se por um lado desfruta da misericórdia, por outro tem sobre si a mão poderosa de Deus para corrigir e julgar qualquer insubmissão e desvio cometido contra a palavra dele. Isso nos motiva a perseverar fielmente em obedecer ao Senhor, para que não incorramos no pecado e assim tenhamos comprometido a carreira da fé que nos foi proposta. Qual o seu propósito de vida? É apenas as coisas aqui deste mundo ou a vida eterna? Estar com Deus na eternidade. Então, pense bem, né? Esse capítulo, ele é muito importante. Se você puder, releia. Deus ainda vai falar muito mais coisas, né? O que eu falei, digamos que foi 0,001% do que tem ali. O Espírito Santo quer falar muito mais com você. Abra a sua Bíblia e leia ela constantemente, como Deus orientou Josué, de dia e de noite. Medita nela. Medita nela. É isso aí, tá bom? Fique bem.